Continuando o nosso estudo do livro Sexo e Obsessão, de Valdo Franco, pelo espírito de Manuel Filomeno de Miranda. Capítulo 22. Considerações edificantes. A noite estava esplêndida, como se participasse das inefáveis alegrias que nos invadiam o mundo íntimo. As atividades a que fôramos convocados, com exatidão e equilíbrio, avançavam para o encerramento. A problemática inicial, motivada pelos transtornos do jovem padre Mauro, tomava novo rumo e as consequências se figuravam naturais, como resultado inevitável do empreendimento iluminativo. Utilizando-me das circunstâncias que me parecia favorável, solicitei desculpa ao benfeitor interrogando: como será o processo de recuperação do sacerdote? Permanecerá ele fiel ao programa traçado anteriormente ou sucumbirá ante novas perturbações que quase sempre acometem aqueles que se encontram em processo de renovação? O paciente benfeitor olhou o zimbório pontilhado de estrelas coruscantes e respondeu com simplicidade: embora não possua, por enquanto, a faculdade e poder de adentrar-me nos penetrais do futuro, depreendo que tudo dependerá do nosso irmão desperto para a diferente realidade da vida. Todos os indícios demonstram que ele enfrentará as dificuldades que advirão da sua decisão feliz, confiando em Deus e resignado. Caso, porém, não encontre resistências morais para os enfrentamentos, a divindade sempre possui recursos especiais para retificar caminhos e reconduzir os infratores ao dever, ensejando-lhe novas oportunidades. Como medida cautelatória e providencial, a sua mãe providenciou, junto aos nobres mentores desencarnados do Espiritismo, auxílio especial, considerando que o nosso pupilo, mediante o sofrimento, ampliará a possibilidade de natureza mediúnica e oportunamente despertará para novas decisões enriquecedoras. Pelo que posso depreender, nosso irmão terá facilidades no futuro de manter comunicação com o mundo espiritual, terminando por abraçar a doutrina libertadora, realizando o objetivo edificante da caridade junto às criancinhas marcadas pelo processo de evolução no lar que deverá erguer como processo de autodepuração. Face a essa possibilidade, por meio do socorro espiritual aos sofredores do além, granjeará mérito para desincumbir-se do programa que abraçará. O futuro é sempre imprevisível, em razão de ocorrências surpreendentes que induzem o indivíduo à mudança de atitude e de compreensão da vida. Não são poucos aqueles, conforme temos constatado, que tombaram ante os testemunhos, não havendo conseguido vencer as más inclinações e superar as tendências negativas com as quais antes se compraziam. Ademais, o cerco promovido pelos adversários espirituais torna-se sempre tão coercitivo que, exigindo coragem e abnegação, a que o candidato ao bem não está acostumado, termina por desviá-lo da rota que deveria seguir. Todavia, se refletir um pouco mais e considerar os valores a que se deve aferrar, logo entenderá que as dificuldades fortalecem o caráter e os desafios desenvolvem os sentimentos de nobreza do coração, lucidez da mente. As árvores enrijecem as fibras, enfrentando os vendavais que as vergastam, assim também os seres humanos. Seria possível prever-se como renascerão o Marquês e Rosa Keller, de forma que possam recuperar-se dos gravames e problemas de que foram objeto, avançando pela senda renovadora? Sem demonstrar enfado ou cansaço ante as nossas insistentes questões, respondeu bondoso: as providências em curso programaram para ambos um renascimento assinalado por limites muito severos. Como já vimos, eles terão necessidade de esconder-se no corpo, de forma que não sejam identificados pelos inumeráveis adversários que já os buscam, e outros tantos que estarão tentando encontrá-los na forma física, no futuro, a fim de se desforçarem dos sofrimentos experimentados. Agora, ante que os residentes da cidade perversa consideram como deserção, os seus chefes providenciarão meios escabrosos a fim de encontrarem um antigo condutor de uma das suas áreas para poderem afligi-lo e conduzi-lo de volta. Desorientados, loucos, acreditam-se capazes de poder realizar quase tudo quanto lhe passa pela mente em desalinho.
Divorciados momentaneamente das leis de Deus, supõem que a alucinação permanecerá sem data conhecida, como se fosse a representação das entidades mitológicas que povoariam o inferno, onde supõem encontrar-se, gozando individualmente e infelicitando todos quantos lhes tombam nas armadilhas soezes. Desse modo, o venerável, futura generosa Marie Leonor voltará ao corpo em breve, a fim de os receber como filhos gêmeos, ele cego e demente, ela surda e com várias limitações orgânicas. Experimentarão a orfandade muito cedo, quando o pai os abandonará e a mãezinha abnegada, concluindo a missão para a qual renascerá no mundo físico, retornará vencida por cruel enfermidade no aparelho respiratório. Será, nesse menos, que o nosso atual paciente Mauro se os encontrará, recolhendo-os nos braços e no coração da caridade, no lar, que já deverá estar em funcionamento em cidade muito pobre no interior do país. Identificando-os como seres com os quais necessita amar e socorrer, tornar-se-lhe-á devotado pai espiritual, velando pela sua existência, iluminando-os com as incomparáveis lições do Evangelho de Jesus, interpretados pelo Espiritismo, que não poderão assimilar através do corpo enfermo, porém captarão psiquicamente, incorporando-as ao patrimônio espiritual para o futuro. Como sabe o amigo, nada se perde no universo. A poeira que sobe e polui a atmosfera, assim como outros resíduos químicos de qualquer natureza, são os responsáveis pela aglutinação das moléculas que se transformam em nuvens e voltam em forma de chuva generosa, limpando as impurezas do ar e da natureza. Incapazes de raciocinar, face às deficiências cerebrais, entenderão pelo espírito as determinações soberanas, aprenderão submissão, humildade, honra para futuros embates da evolução. Rogando ainda perdão ao benfeitor, insisti no tema, indagando. Sofrerão algum tipo de obsessão face aos desatinos praticados, especialmente o Marquês de Sade? Imperturbável, acessível mentor esclareceu. Razões não faltarão para que ele experimente a colheita psíquica da sementeira de monstruosidades que deixou pelo caminho. Por essa razão, renascerá nos tormentos da demência, vivenciando também contínua obsessão provocada por alguns inimigos muito próximos e dos quais não poderá fugir. Essa luta, que entravará em espírito, afligi-lo-á demasiadamente, de forma que, ao libertar-se, ao concluir a prova, poderá curar-se das aberrações que se lhe encontram fixadas no ser por largo período das suas consequências degenerativas, aprendendo retidão e equilíbrio. Ser-lhe-á ferro em brasa para o cautério da alma aberta em feridas morais graves. Ela, no entanto, em sua condição de vítima, e mais tarde em razão dos desatinos que se permitiu, experimentará também a presença insidiosa de dois espíritos rudemente abortados, que a ela não perdoaram, e aguardam o ensejo de localizá-la, o que conseguirão através da lei de afinidades, que estabelece a identificação dos semelhantes vibratórios. Nunca nos devemos esquecer que onde nos encontre o réprobo devedor, aí também estará o infeliz cobrador. Os processos da justiça divina seguem metódicos de harmonia e de amor, de forma que ambos os contendores tenham o mesmo ensejo de reparação, de crescimento interior, de forma que se possam libertar da inferioridade e alcancem mais elevados patamares da felicidade. Desse modo, enquanto os adversários espirituais estarão afligindo-os, em razão de se encontrarem os pacientes no lar de caridade, sob a inspiração de Jesus, recebendo as luzes do conforto moral, da misericórdia que verterá sobre eles, serão também e beneficiados os seus algozes, porque ouvirão as dissertações espiritistas, receberão as energias saudáveis que serão aplicadas nos enfermos e os atingirão. Vivenciarão uma psicosfera inabitual a que lhes é familiar. O bem tem dimensão infinita. Quando alguém acende uma lâmpada, não apenas se ilumina, como oferece claridade a toda a ampla área. Assim também ocorre com o brilho da mensagem de amor, que ao acender os filamentos internos, irradia luminosidade por toda a parte.
Adentramo-nos pela instituição onde estagiávamos e a mente fervilhava de interrogações que talvez ficassem sem respostas. Percebendo-me, porém, a ansiedade de aprendiz, o generoso amigo sorriu e sugeriu-me que apresentasse novas questões, o que de imediato atendi. Penso nas ameaças que foram proferidas pelos espíritos em debandada e também no atrevimento das hostes que ora sitiam esta nobre entidade de amor e caridade. Quais serão as consequências para o ministério aqui desenvolvido? Terão os companheiros reencarnados condições de enfrentar tão perigosa trama? Caro Miranda, respondeu jovial como sempre, quase sorrindo, convém não esquecermos que se as trevas se organizam para a ação do mal, o Senhor da Seara vela pela mesma e pelos seus trabalhadores. Não temos dúvidas de que os companheiros que mourejam nesta casa, responsáveis e conscientes das suas ações, perceberão a alteração que se dará na psicosfera que envolve o seu trabalho por algum tempo. Todos percebemos quando alguma nuvem tolda por momentos a claridade do dia. No entanto, não nos preocupamos, porque sabemos que o sol sempre brilhará, suplantando toda a escuridão. Aqueles que se comprometeram a servir com Jesus não ignoram que as condições nem sempre são amenas e que os testemunhos estão sempre convocando-os à vigilância e advertindo-os dos perigos. Sabem também que, não obstante o joio, enrodilhando as raízes do trigo, ameaçando-lhe a existência e a produtividade, faz parte da plantação, que nem por isso poderá deixar de ser realizada. Desse modo, os esforços deverão ser redobrados, as atividades mais bem cuidadas, a fraternidade exigirá maior soma de sacrifícios, o respeito nos relacionamentos se apresentará como fator de equilíbrio para evitar que os espíritos atormentados e infelizes que pululam na sociedade atraiam-nos à sensualidade, à perversão, ao desvio dos deveres que lhes constituem a razão de ser da própria existência. A benfeitora, a Madre Clara de Jesus, adverti-los-á mediante mensagens de esclarecimentos oportunos. Através da mediunidade de Ricardo, despertando os obreiros do Senhor para a maior vivenciação das lições da Boa Nova em pleno campo de batalha. Posso perceber que serão visitados por enfermos da alma, da emoção, da mente, como já vem ocorrendo, agora, porém, telementalizados pelos governantes da cidade perversa. Nos atendimentos fraternos, aumentará o número de insatisfeitos, atormentados do sexo, que, vindo buscar socorro, facilmente se interessarão pelas afeições saudáveis que tentarão envolver nas suas teias de sedução, gerando conflitos e sofrimentos, que, superados, irão fazer parte das conquistas dos trabalhadores do bem. Em muitos lugares, em diversas instituições voltadas para a prática do espiritismo cristão, esses irmãos infelizes induzirão pessoas doentes, que lograrão desviar por algum tempo outras de bom caráter, mas de poucas resistências morais, comprometendo-as sexualmente a desserviço da harmonia que perseveram na família, com os seus parceiros ou na solidão que elegeram como terapia de reeducação. Tudo, porém, são testes de aprendizagem e oportunidades de crescimento interior. Não havendo instrumentos de avaliação, dificilmente se pode aquilatar das condições espirituais dos mesmos. Nesses momentos, a oração repassada de unção, a caridade em toda e qualquer expressão, a leitura edificante, a conversação salutar, constituirão recursos preciosos para a manutenção do equilíbrio e para auxiliar os perturbados e os perturbadores no seu processo de recomposição moral. Silenciou o amigo dos sofredores, olhou em derredor. A algazarra continuava, a festa da crueldade fazia-se delirante para os infelizes que estorcegavam na luxúria e no despudor, enquanto os vapores fétidos e morbosos das suas emanações empestavam o ar em volta da nobre sociedade. Após algumas reflexões, o sábio amigo concluiu: de alguma forma, todos vivemos momentos de loucura e de perversidade, enquanto deambulando pelas faixas mais primitivas do processo da evolução. Quando predominam em nossa natureza os instintos, comprometendo-nos por largo período, até o momento que, despertando na razão, iniciamos o nosso processo autoiluminativo.
chegará também um dia para os nossos companheiros de luta, que se encontram na retaguarda, e não tardará muito para que tal aconteça. Como vimos, já se iniciaram os expurgos da região infeliz. Logo mais, eles estarão na Terra, repetindo as experiências exaustivas da promiscuidade sexual, até o momento quando o excesso os levará ao cansaço, ao tédio, ao sofrimento, e eles despertarão para valores reais do espírito imortal. O império da sombra lentamente está sendo desmantelado pela luz da verdade que anuncia era nova para a humanidade, que não suporta mais o peso dos sofrimentos, da falta de paz interior, abrindo-se para novas pesquisas e experiências na busca de Deus. Alegremo-nos sobremaneira por fazermos parte daquelas legiões de servidores de Jesus que estão dando início ao programa que ele elaborou para o seu planeta. Quanto àqueles companheiros que ficarão, por enquanto, na retaguarda, corações afetuosos que os seguem de mais alto virão buscá-los, como ocorreu em Nossa Dona Martina e Mauro com Dona Maria Eleonor e o Marquês de Sade, e todo momento se incorporam aos grupos de socorro das trevas, a fim de libertarem os seres amados que permanecem embriagados de paixões ou perdidos na noite de si mesmos. Simultaneamente, considerando que o Consolador Jesus prometido já se encontra na Terra, o querido planeta terá como suportar a carga de responsabilidades dolorosas que lhe cumprirá viver, ajudando a todos na viagem de ascensão. De nossa parte, façamos o melhor que esteja ao nosso alcance, certos de que virão reforços de paz e de luz para o trabalho. Naquele momento, chegavam as pessoas que faziam parte das atividades doutrinárias da casa, na condição de ouvintes das palestras educativas. Da mesma forma, os vários departamentos de assistência espiritual que encontravam funcionando com os lidadores do atendimento fraterno. Os passistas, os evangelizadores espíritas que, naquela ocasião, realizavam uma reunião para a futura reciclagem de programas. Enfim, os serviços habituais não haviam sofrido qualquer solução de continuidade. Observei, porém, que eles atravessavam a psicosfera densa como se fosse uma muralha móvel em torno das fronteiras da instituição, e logo rompiam-na pelas entradas de acesso, já que as energias providenciais que foram trazidas pelas legiões convocadas pela mentora conseguiram deixá-las com espaço livre, sem contaminação. Igualmente notei que alguns desses espíritos recém-chegados assessoravam alguns enfermos mediúnicos, cujos obsessores não conseguiam atravessar as defesas magnéticas colocadas nas vias de acesso. Então, eu vou fazer uma interrupção aqui. Então, os trabalhadores do bem fizeram barreiras de defesas magnéticas para que os encarnados e desencarnados pudessem ou não atravessá-las. Então, os bons espíritos conseguiam passar. E os que não tinham vibrações puras ficavam do lado de fora. Continuando a leitura. Pessoas outras portadoras de desequilíbrios emocionais, orgânicos, alguns jovens dependentes de substâncias químicas eram amparados desde a parte externa até o amplo salão, ou setores variados para onde se dirigiam. Não havia qualquer dúvida que, se os espíritos perversos se organizavam para o trabalho de crueldade, o bem perseverante estava-lhes muito adiante, prevendo as ocorrências e apresentando soluções que, inclusive, objetivavam resgatá-los da situação indiciosa em que permanecem. O irmão Anacleto, na sua condição de excelente psicólogo, acompanhou a minha observação e captou os meus raciocínios, concluindo o seu pensamento. Eu nunca vos deixarei sós, disse Jesus. E o que vemos em toda parte é a confirmação da sua promessa. Através dos seus prepostos, ele sempre está conosco em suave convívio e oferecendo-nos salutares advertências. Agora entremos, pois que temos uma reunião doutrinária que precederá o encerramento das nossas atuais atividades neste núcleo de amor e educação. O labor da noite, no salão repleto de assistentes encarnados e desencarnados, se circunscreveria a uma exposição doutrinária. O orador destacado seria o médium Ricardo, cuja palavra rica
de conceitos edificantes e de lirismo em torno do pensamento espírita sempre atraía muitos interessados, que se comoviam com as mensagens doutrinárias de que se fazia instrumento. Naquela ocasião, especialmente reservada pela mentora para instruções em torno dos futuros acontecimentos, a sala estava iluminada por energias siderais. A psicosfera, saturada de energias balsâmicas, desintoxicava os assistentes dos fluidos deletérios a que se haviam acostumado e que os enfermavam. Espíritos dedicados ao socorro espiritual igualmente ofereciam apoio emocional e terapêutico aos que experimentavam parasitose obsessiva. Pude observar que alguns desses enfermos eram vítimas de hipnose profunda, que lhes bloqueava o discernimento, a compreensão dos ensinamentos que eram ministrados. O intercâmbio entre os dois planos da vida ali se fazia pulsante, com preponderância do espiritual sobre o humano. À medida que as pessoas se acomodavam, suave melodia se exteriorizava dos alto-falantes, criando um ambiente de relaxamento e bem-estar. Agitados uns, como decorrência dos trabalhos a que se afeiçoavam, chegavam cansados, outros irritados, diversos ansiosos, muitos deprimidos, mas adentrando-se no recinto impregnado de forças reparadoras e curativas, experimentavam de imediato compreensível refazimento. Mesmo aqueles que se desconheciam os ensinamentos espíritas e eram visitantes pela primeira vez, não se podiam furtar as vibrações agradáveis que os penetravam, modificando-os interiormente. Porque a pontualidade fosse uma das características da instituição, o respeito aos valores do tempo e aos compromissos das pessoas, bem como em consideração aos elevados mistérios dos guias espirituais, o médium Ricardo e dois convidados assomaram à mesa diretora e prepararam-se para iniciar o cometimento relevante. Lá fora continuava a algarávia dos infelizes e os ensurdecedores ressoar dos tambores e de instrumentos que produziam sons metálicos perturbadores. Quando foram ligados os microfones para a transmissão interna do estudo da noite, observei que um trabalhador espiritual colocou também um equipamento espiritual sobre a mesa e pude perceber que se tratava de um videotransmissor, algo sofisticado para os padrões da época. Sem entender o que se destinava, acerquei-me do amigo Dilermando e falei-lhe sobre a providência, sendo esclarecido que havia sido instalado um serviço de projeção para as dependências externas, objetivando-se alcançar a malta que repoucava no desvario sítio da instituição. Labores dessa ordem eram ali já habituais, sendo que, na oportunidade, foram ampliados os sistemas de transmissão, de forma que pudessem superar a barulheira infernal. Olhem só, meus amigos. Eles instalaram um reprodutor de imagem que levava o que estava se passando dentro do salão lá para fora, para que aqueles que não podem entrar, devido à sua baixa vibração, e que estavam ali para atrapalhar os trabalhos, pudessem ver o trabalho equilibrado. E dessa forma, perceberem como se passa o lado bom, o lado fraterno da força espiritual. Mas vamos continuar a leitura. As luzes foram diminuídas e o silêncio fez-se espontaneamente, gerando uma discreta ansiedade em todos. Ricardo solicitou a um dos convidados que fizesse a oração inicial, com que sempre se propicia a abertura de qualquer atividade em respeito ao Senhor da vida e ao incomparável Messias Nazareno. O visitante, com muita naturalidade, orou o auxílio aos céus e, com palavras simples que, bem traduzidas nos seus sentimentos elevados, procurou expressar o anseio de todos e apresentar as necessidades de iluminação e de paz. Terminada a prece, vi a veneranda mentora Clara de Jesus aproximar-se do médium, envolvê-lo em sucessivas ondas de ternura, cujas vibrações alcançavam-lhe o chakra coronário, cerebral, laríngeo, que imediatamente passaram a exteriorizar coloração muito específica. Os assistentes, acostumados às suas edificantes mensagens, tomados de peculiar satisfação, que decorria da afeição que vigia entre eles e o devotado trabalhador da causa de Jesus na terra, ficaram receptivos ao conteúdo do verbo libertador. Notei que diversas entidades doentes que se faziam adentrado no recinto acalmaram-se, outras que se faziam cobradoras
dos seus antigos desafetos foram discretamente induzidas a sintonizar na faixa do pensamento dominante, capazes de ouvir as palavras do expositor. Havia sido realizado todo um trabalho cuidadoso de preparação do ambiente. Equipes habilmente programadas para o trabalho trabalharam continuamente a fim de que tudo transcorresse conforme o estabelecido pela mentora espiritual. Que belo capítulo, que belo capítulo. Aprendemos muita coisa interessante sobre os trabalhos espirituais, não é verdade? Olhe só que interessante. Ficamos hoje por aqui, aguardo todos vocês na sequência do nosso estudo.